Essa semana eu li um dos livros mais divertidos, mais engraçados, mais fofos e amorzinho que eu já li na vida. Também é um livro super importante para muita gente, para o momento que a gente está vivendo, e eu acho que você deveria ler também. Quando a gente fala de representatividade na mídia e na literatura, na verdade é representação, mas daqui a pouco a gente conversa sobre essa diferença. A gente está falando de histórias que contem as vidas de pessoas que não sejam os mesmos homens brancos, héteros de sempre. E isso é importante por quê? Bem, a realidade não é só das pessoas hétero, já que nesse caso a gente está falando de representação LGBTQIA+. E representação é uma via de mão dupla. A gente representa na mídia, na arte, na literatura, aquilo que a gente é ou aquilo que a gente quer ser, e a gente se inspira nessas coisas para ser quem nós somos e para criar expectativas para as nossas realidades. Mas como é a realidade dessas pessoas? Ainda existem 11 países no mundo que condenam com a morte a homossexualidade. O Brasil é um dos países que mais tem índices de agressão e violência contra pessoas dessas comunidades, e o país que mais mata transexuais no mundo, adivinha qual é? E se existe uma relação entre a ficção e a realidade, será que toda vez que as pessoas não hétero forem representadas, a ficção precisa ser tão triste e angustiante quanto a realidade? Será que as gays precisam sofrer de forma trágica? Será que as lésbicas precisam literalmente morrer em tudo que elas aparecem simplesmente por existir? Eu acredito que a ficção, nas suas múltiplas formas, é o que move a realidade, e por causa disso, as pessoas gays, bis, lésbicas e pans também merecem 1 milhão de finais felizes. Esse é o segundo livro do autor, o Victor Martins, de 2018. O primeiro dele é o 15 Dias, de 2017. Ambos saíram pela editora Globo, só que o 15 Dias eu ainda não li. E o Victor é uma pessoa da comunidade LGBTQIA+, então aqui que entra aquela diferença entre representação e representatividade que eu falei. Representatividade é quando você tem pessoas por trás das câmeras ou dos teclados compondo as histórias em que existem personagens sendo representados. Botei um link aqui embaixo com mais detalhes sobre essa diferença. Quando eu li o título pela primeira vez, eu fiquei pensando, bom, das duas uma, ou ele realmente tem um final feliz, ou isso é uma fake news clickbait e o final é muito triste, destruidor, e por isso que ele tem esse nome. No fim das contas, essa é exatamente a temática do livro, ou seja, não é muito spoiler se eu te contar que, na verdade, dá tudo errado. Mas vai ficar tudo bem. Só um alerta, esse tipo de vídeo que eu faço não é exatamente resenha ou sinopse, porque eu gosto de comentar mais detalhadamente sobre o livro, falando o máximo possível sem spoilers, apesar de eu entrar em alguns detalhes sobre a história para poder analisar o que está acontecendo ali, fazer comparações. Eu juro pra você que isso não estraga a sua experiência de leitura. Então, se você já leu, comenta. Se você não leu, assiste até o final que você vai ficar com muita vontade de ler, eu garanto. Esse era aquele tipo de livro que tem um fandom de tão popular que ele ficou. Ele é YA ou New Adult, eu honestamente não sei a diferença. Mas o público dele é de jovens de 17 a 20 anos que estão justamente nessa fase, saindo de casa depois da escola, se descobrindo exatamente igual ao personagem principal, o Jonas. Ele é um menino gay de 19 anos que acabou de terminar o ensino médio e trabalha num café na Avenida Paulista. Ele sonha em ser escritor, mas nunca escreveu nada. Alguém se identifica? Ele anda pra cima e pra baixo com um caderninho no qual ele anota ideias para histórias sem nunca desenvolver nenhuma dessas ideias. Até que um dia ele atende no café um cara tão bonito, mas tão bonito que nem parece real, parece um personagem de uma história, e ele escreve a história desse cara. Ele mora em Santo André, do lado de São Paulo, e ele vem de uma típica família tradicional brasileira, e a religião é uma das partes mais importantes da criação desse menino, e é também uma das pedras de toque da narrativa. São duas principais, a vontade de escrever e a criação cristã, e a homossexualidade dele por cima dessas duas. Dá pra dizer que a escrita e a igreja são dois lados do Jonas, dois mundos no qual ele vive dividido. Por mais que esses mundos raramente se encontrem, eles existem simultaneamente dentro do Jonas e estão constantemente em conflito, gerando uma angústia que é 24 horas por dia para esse menino que não sabe o que quer da vida, não sabe se a faculdade é pra ele, nunca teve um relacionamento sério. Ele consegue se distrair dessas questões com os amigos e com o trabalho, mas ele nunca consegue esquecer completamente elas. E na verdade, elas estão enraizadas dentro dele desde o começo. Olha o comecinho do capítulo 3. Descobri que gostava de ler aos 6 anos, quando ganhei da minha mãe um livro ilustrado com 100 histórias bíblicas para crianças. Descobri que gostava de escrever, quando no minuto seguinte peguei um caderno da escola e reescrevi a história de Noé. Na minha releitura eu coloquei dinossauros, pokémons na arca e essa foi minha primeira fanfic. Corri pela casa segurando o caderno em um abraço firme e todo orgulhoso fui mostrar a minha nova e muito mais legal versão da história para minha mãe. Não é assim que está na Bíblia, Jonas, foi a resposta dela. E essa continua sendo o argumento da minha mãe para basicamente qualquer coisa.
A mãe do Jonas é uma das personagens mais bem desenvolvidas aqui, e ela é uma mulher totalmente dedicada para a igreja, o marido e o filho, e o Jonas sente muita falta de saber quem ela é. Uma das cenas mais engraçadas do livro é quando eles estão comendo um empadão, que é uma receita que ela sempre faz, e o Jonas, para tentar entrar em contato, descobrir alguma coisa mais pessoal dessa mãe, pergunta para ela de onde é essa sua receita famosa, esperando que ela fosse dizer alguma coisa do tipo, ela foi passada na minha família de geração em geração. E aí ela responde, eu vi na Ana Maria Braga. A relação dele com a religião é muito mediada pela relação da mãe com a religião. Ele sente muita raiva e frustração dos fundamentalistas religiosos que ele vê na televisão, mas nada disso ele enxerga na mãe dele. Aos poucos ele aprende que quando a mãe dele fala estou orando por você, é a maior demonstração de afeto que ela consegue dar para esse filho. E isso, tanto pro Jonas quanto pro leitor, é um grande tapa na cara, porque mostra a quantidade de nuances que tem nessa questão. Ainda nesse comecinho de capítulo que eu acabei de ler, ele fala que ele desenhou um Noé de 6 dedos. E isso parece um detalhe tão bobo e insignificante, mas eu achei tão interessante. Primeiro porque criança não sabe desenhar, então isso colocado na escrita é uma sutileza descritiva muito boa. E eu acho super importante que essa narração em primeira pessoa seja bem feita, porque o personagem é narrador, ele é um potencial escritor. E de fato, uma das coisas mais legais de 1 Milhão de Finais Felizes é que você consegue ler a história que o Jonas está escrevendo. Ela aparece ali intercalada nos capítulos. Ela se chama Piratas Gays e é basicamente uma fanfic dele mesmo com aquele cara bonitão que ele encontrou no café uma vez, lembra? E ler Piratas Gays dentro desse livro é muito interessante porque enquanto a escrita do Victor é muito boa, a escrita do Jonas é muito ruim. O que é normal, é de se esperar de uma pessoa que não tem experiência. E essa meta-auto-inserção é super complexa e eu achei de uma habilidade de escrita muito grande do Victor porque tinha tudo pra dar errado, mas deu muito certo. Eu já li muita coisa com diálogos muito artificiais, com descrições que, apesar de se passarem no Brasil, parece que você tá vendo um filme americano, só que não é o caso aqui. Uma das coisas que mais gostei, que mais me chamou atenção nesse livro foi justamente a autenticidade. Tem alguns elementos formais também que passam essa sensação, como por exemplo o fato dele usar o verbo estar conjugado formalmente na hora da narração, mas usar o verbo tô abreviado no diálogo, porque é assim que a gente fala. O Arthur é o menino da barba ruiva que ele achou tão bonito uma vez quando viu no café que fez uma história pra ele porque ele parecia um personagem e ele achou também que nunca mais fosse ver. Acontece que eles se encontram numa festa e o Victor faz menção à ironia que é você encontrar uma pessoa desse jeito numa cidade de 12 milhões de habitantes. Nesse momento eu pensei assim, tá bom, mas conseguiu manter a veracidade. Eles conversam, se conhecem e desenvolvem um relacionamento. E esse relacionamento é a coisa mais fofa, desgraçada que eu já li. E eles são perfeitos um pro outro, se dão muito bem, dá tudo certo. Aí você fica pensando, assim como aquele encontro milagroso na festa, parece bom demais pra ser verdade. Mas o Victor deixa uma coisa implícita que pra mim ficou bem clara, que é o seguinte. Quantos casais héteros você já viu na literatura, no cinema, em qualquer outro lugar, que se encontram e se relacionam de forma quase mágica, como se fosse um presente do universo? Toda a tradição milenar dos contos de fadas em que as princesas encontram seus príncipes. Será que para os homossexuais sobrou somente a solidão e o castigo cósmico por causa da sexualidade? Isso é tão comum que na televisão existe um trope, que é como uma espécie de clichê, que se chama Bury Your Gays, enterre os seus gays, que analisa como que é muito comum os personagens LGBTQIA+, estarem mais suscetíveis a histórias trágicas. Entre as personagens lésbicas, por exemplo, é muito comum que uma delas vá morrer na narrativa para impulsionar a história, e isso acontecia principalmente porque as pessoas que estavam escrevendo essas histórias não eram pessoas da comunidade LGBT. Então, quando esse tropo se inverteu e as pessoas passaram a escrever suas próprias histórias, eles decidiram, assim como o Victor decidiu, que vai ter um casal fofinho e bonitinho sim. E se o Arthur nunca mais aparecer, você vai escrever a história inteira de coração partido, vai virar best-seller, vai jogar na cara dele. Você vai ser a Taylor Swift dos livros. O Arthur é o pirata de barba ruiva bonitão que ele escreve na história dele, que ele conhece na vida real e namora, e é um relacionamento tão bonito que funciona do início ao fim do romance. Que não é forçado goela abaixo, que é inclusive uma coisa super natural e autêntica, porque esse menino também é super bem desenvolvido. Ele é super inseguro, ele fica pedindo desculpa o tempo todo, os pais o aceitam, mas é uma aceitação superficial. Ele tem questões com a bissexualidade dele. No início do ano, eu li O Quarto de Giovanni, do James Baldwin, que é um grande clássico que tem um casal gay e bi. E assim, tudo que pode acontecer de ruim com o ser humano acontece com o pobrezinho do Giovanni. É um livro terrível nesse sentido de dor e sofrimento e é um dos meus livros favoritos da vida. É muito bom. Só que já que a gente tá falando de boa representação com autenticidade, faz sentido que 1 Milhão de Finais Felizes, que se passa no Brasil contemporâneo e não no mundo mágico da imaginação, tenha sua boa dose de conflito. Você imagina que esse conflito vai acontecer, você consegue sentir. E ele acontece logo depois que o Jonas vai, meio sem intenção, na parada de São Paulo.
E ele se solta, mas com passinhos muito pequenos e de forma muito discreta. Ele chega em casa e ele tá tão inebriado de felicidade que ele não percebe que esses pequenos passinhos que ele deu já são transgressores o suficiente. Ele abre a porta com a cara cheia de glitter e encontra o pai. O pai, a grande figura do pai. O corpo do pai ocupa o espaço mesmo sem estar lá, oprime e sufoca e não permite que nada fuja ao seu controle. Dói ver o pai chamando o Jonas de viadinho e esmagando o filho, pedindo pra mãe buscar uma cerveja, mas dói mais ainda ver esse pai demonstrando o amor. Apesar do título prometer um final feliz, isso não significa que essa história não vai ter dor, que não vai ter angústia, que não vai ter medo e culpa. Mas o final feliz do Jonas começa lá nos primeiros capítulos, quando ele se sente orgulhoso de si mesmo por finalmente conseguir escrever um capítulo da história dos piratas gays. E aí ele começa a embarcar numa jornada para perceber que o final da história que ele podia escrever não era só para os personagens, mas para ele mesmo. Os amigos do Jonas são super importantes, são as pessoas que o acolhem e funcionam como uma família que ele escolheu. Mas eu também gostei muito do final que o Victor escreveu para a mãe dele, porque junto com toda essa religiosidade, com todos esses conflitos internos que ela tem, e apesar de ser super doloroso de ler e de acompanhar, é uma parte fundamental do final feliz. Eu nunca sofri nenhum tipo de discriminação por causa da minha sexualidade, mas eu me identifiquei absurdamente com muita coisa nesse personagem, e aquilo que eu não me identifiquei eu consegui empatizar. Existe um mito de que você precisa ser de um determinado grupo não hegemônico para poder acompanhar as histórias e se interessar pelas narrativas deles, e isso não poderia ser mais falso. É tão importante que pessoas que não são acompanhem e gostem dessas histórias, porque faz a gente viver melhor numa sociedade em que tá todo mundo junto. Agora, mais literatura LGBTQIA+, pra você. Autores e personagens brasileiros. Amora, da Natália Borges Polesso, que é um livro de contos em que todas as personagens são lésbicas. E o mais legal disso é que, por serem muitos contos, ela conseguiu criar uma diversidade dentro da diversidade. Então tem lésbica que é chata, que é insuportável, tem umas que são fofas, que são legais, tem idosas, tem jovens, tem sapatão de todo tipo. Caio Fernando Abreu. Eu sei que você revirou seus olhos pensando assim, nossa, aquele cara que só escreve legenda de Instagram, só faz textão meloso. E assim, eu também tinha esse preconceito por causa da forma como ele viralizou uns anos atrás, mas vamos largar esse preconceito, esqueça isso e leia, por exemplo, um conto dele que se chama Linda, uma história terrível. A gente precisa parar de subestimar a importância desse homem para a literatura nacional. Recentemente eu li também um Conectadas, da Clara Alves, que é um livro que eu particularmente não gostei tanto, mas dentro desse espectro de literatura LGBT, ele tá fazendo muito sucesso e é muito importante. Tem uma representatividade de uma personagem lésbica e de uma outra que não fica claro se ela é bi ou se ela é pan, e isso é bacana também. Nem todos os gays de todas as histórias vão ter finais felizes, mas eu fico muito feliz de saber que agora eles têm a opção de ser feliz graças a essa geração de escritores cujo principal mérito é romper com esses paradigmas e criar histórias muito boas para personagens que eu não tive a oportunidade de ler quando eu era público-alvo desse livro. Quem souber de mais livros que vocês que conhecem um pouco do meu gosto acham que eu vou gostar, por favor comentem aqui embaixo, que é um favor que vocês me fazem. E leiam todas as gays, vejam todas as drags e participem desse movimento de literatura LGBT, porque ele é muito necessário, muito importante e muito bem feito. Na hora. E se inscrevam no canal. Beijo, acabou.